Um grande abraço para você que está conosco nesta quarta-feira e você que, especialmente você que gosta de treinamento, nutrição, medicina do esporte, né? Você que malha bastante. Dia 14 de novembro, um grande evento relacionado a esse setor no Hotel Sumatra em Londrina. Estarão aqui gente renomada como o nutricionista Rodolfo Pérez, o médico Diogo Bader, né? E a Eva Andressa, essa bela modelo fitness que o Adilson está colocando aí na tela, não é? E além do Valdemar Guimarães, criador do método de intensidade total. Realmente vai ser um evento muito bacana. No Hotel Sumatra, dia 14 de novembro, mais informações pelo telefone 3344-3326. E uma dica minha, aproveite, a Bela Madre voltou com tudo. Bela Madre, padaria, confeitaria, pizzaria e restaurante. É o melhor pão da cidade. No almoço, delicioso buffet variado por quilo. E no jantar de quarta e domingo, comida típica de Santa Felicidade, com saladas, risotos, massa e frango. Bela Madre, na Avenida Madre Leone Milito. Se você vai fazer a sua festa, faça com a banda Showbiz. Há 15 anos atuando no mercado, a banda Showbiz é uma das bandas mais conhecidas e requisitadas do Paraná para brilhantar formaturas, casamentos, bailes temáticos, aniversários, confraternizações e festas em geral. Possui estrutura completa e de última geração. Entre em contato www.bandashowbiz.com.br. Hoje, quarta-feira, é dia de você adquirir conhecimento no programa Militão e Militão, porque quem está conosco é o consultor e o presidente do Instituto Real, Joel de Souza. Boa noite, Joel, como vai? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos vocês. É uma satisfação estar aqui novamente. O Joel dá sequência a uma série que ele traz ao programa, que é Pensamento Empreendedor, a Gestão da Excelência. E hoje, quem paga a dívida, o faturamento ou o lucro, é o tema do Joel. Não é isso, Joel? Sim, Marcelo, existe uma grande dúvida ainda com muitos empresários se o foco deve ser o faturamento ou o lucro. Posso fazer o endividamento com base no meu faturamento ou tenho que levar em consideração o lucro da companhia? Vamos discutir detalhadamente esse tema esta noite. João, na verdade são muitos mesmo os empresários que têm dúvidas sobre essa relação, faturamento e lucro? São, porque essa análise não é exatamente simples. Pare para pensar, você tem um faturamento de 10 milhões por mês e vai contrair uma dívida de 5 milhões. E essa dívida vai gerar uma parcela de 500 mil reais por mês. Quando você olha o faturamento e compara esse faturamento com o valor da parcela, a parcela é reduzida, não é significativa. Agora, quanto dentro desse seu faturamento você tem que ter de lucro para produzir a amortização suficiente para quitar a dívida? Esse é o foco. Então, não compare o faturamento com o valor da parcela. Compare o seu lucro líquido com o valor da parcela. João, é possível uma empresa ter faturamento elevado e mesmo assim não conseguir pagar as dívidas? Se ela tem um faturamento de 12 milhões no ano e tem 13 milhões de gastos variáveis e fixos, qual o valor que sobra para produzir amortizações? Se ela tem um resultado negativo, como é que vai produzir amortizações no endividamento? Não vai conseguir produzir, mesmo tendo um faturamento significativo. Então, o faturamento só não basta para você decidir quanto poderá ou não amortizar de uma dívida que será contraída. Então, João, o ideal é focar mais no faturamento ou mais no lucro? O mundo ideal é quando você pode focar no faturamento que deixa uma excelente rentabilidade. Faturamento com bom lucro lá dentro do faturamento, excelente. Agora, se você tem foco só no faturamento, é como se você focasse só na espuma que colocam no seu copo quando você pede um copo de cerveja. Isso te agrada? Não. Você vai dizer para o garçom, cadê o líquido? Aqui só tem espuma. Então, faturamento sem lucro é como uma espuma.
Joel, no entanto, o mais comum é ouvirmos os empresários falarem do faturamento. Por quê? Porque para falar do lucro, precisa ter um entendimento maior da demonstração de resultado onde está o lucro localizado. Se você não tem familiaridade com a demonstração de resultado da sua companhia, como é que vai falar do lucro? Muito mais facilmente vai discutir o seu faturamento, a evolução do faturamento ou a redução do faturamento, a manutenção desse faturamento. Mas o objetivo real é saber quanto de lucro você tem para cada real faturado. A cada real faturado, qual é a sua margem líquida? Porque é com ela que você determina o seu investimento, a distribuição de lucro aos sócios e também a sua capacidade de compor, aumentar o seu capital de giro. Agora, nessa época, Joel, com a queda do faturamento das empresas, os lucros também despencaram? Existe uma correlação quase que direta entre faturamento e lucro, na maioria dos casos. Então, se eu tenho menos lucro, significa que eu tive, muito provavelmente, menos faturamento. Em alguns casos, o lucro não acompanha o crescimento do faturamento. Eu cresci 20% o meu faturamento, mas cresci apenas 10% o meu lucro. Por quê? Para faturar mais, talvez eu tenha concedido mais descontos ou tenha custado mais do que o necessário esse faturamento. Então, veja, se você tem menos faturamento, muito provavelmente terá menos lucro. Professor Joel, todas as vezes que o empresário quiser saber a sua real capacidade de amortizar as suas dívidas, ele deve apurar a lucratividade do negócio? Não tem como você falar da sua capacidade de amortizar dívidas, de produzir a quitação desses compromissos, sem ter um levantamento claro da sua lucratividade. Sua lucratividade deve ser sempre apurada no momento que você quer determinar sua capacidade de amortização do endividamento. E, em geral, Joel, os pequenos e médios empresários dão qual destino para os lucros? Bom, os lucros normalmente eles são a grande parte distribuídos aos sócios. Faz-se uma distribuição dos lucros aos sócios. Essa é a principal destinação. E qual é a destinação mais recomendada por você? É dividir o lucro em 3 partes. Então, eu tive um lucro de 3 milhões. Imagine que 1 milhão você vai destinar para suprir a necessidade de investimentos. Mais 1 milhão você vai deixar para capital de giro, incremento do capital de giro próprio. E 1 milhão você poderá distribuir aos sócios. Agora cabe uma observação, Marcelo. Se essa companhia não tem ainda capital de giro suficiente para suas atividades, você não poderá distribuir nada do seu lucro. Terá que deixá-lo integralmente à disposição da sua companhia, principalmente para compor essa necessidade de capital de giro. Agora, professor Joel, sempre deve haver uma política de distribuição dos lucros? Sempre. Uma empresa bem administrada não faz uma distribuição aleatória sem regras claras de lucro. O lucro tem que ser distribuído com base nas regras previamente estabelecidas. Distribuir o lucro sem regras é comprometer o futuro da sua companhia. Joel, quando a empresa possui muitas dívidas e o lucro é muito baixo, o que normalmente acontece? Veja, tenho muitas dívidas e o lucro é baixo. Significa que a todo momento, periodicamente, terei que repactuar as minhas dívidas, porque não consigo produzir por meio do lucro a amortização necessária para quitar as dívidas. Então, as dívidas se acumulam e, ao se acumularem, preciso novamente fazer uma repactuação, dilatando prazos, me submetendo a taxas de juros e, consequentemente, aumentando ainda mais esse endividamento. E se a empresa não tem lucro suficiente para quitar as dívidas, professor Joel, quais seriam as alternativas?
Bom, se você não consegue quitar essas dívidas por meio do lucro, que geraria as amortizações, deverá fazer um aporte de capital na companhia. Terá que fazer um aporte para suprir essa necessidade de amortização. Um outro ponto importante, se você não consegue fazer o aporte, talvez você tenha algum ativo, algum bem nessa companhia que possa ser vendido para utilizar em amortizações que são absolutamente necessárias para que a sua empresa fique numa posição regular junto aos credores. Joel, quando uma empresa pretende entrar com um pedido de recuperação judicial, aqui no Londrina, aliás, houve vários casos, né? Ela precisa avaliar se produzirá lucro suficiente para a quitação? Não importa a sua estratégia, se é um plano de recuperação judicial, extrajudicial, você sempre terá que olhar antes a sua capacidade de produzir amortizações. Se não existe essa capacidade de produzir amortizações, como você pretende quitar as suas dívidas? Pensou no faturamento? Não é suficiente. Não é a visão assertiva. A visão assertiva, ela tem como foco o resultado que esse faturamento vai proporcionar. Então veja, antes de propor a recuperação, avalie a real capacidade de pagamento. Até porque isso o ajudará a determinar o prazo dessa recuperação judicial. Talvez no curto prazo não consiga, mas ao dilatar o prazo suficientemente, irá conseguir produzir as amortizações. Outra questão interessante aqui, qual é a rentabilidade, Joel, que as melhores companhias brasileiras buscam? As companhias desejam uma rentabilidade de 12%. Poucas, raras companhias conseguem uma rentabilidade líquida superior a 12% no mercado. As indústrias, principalmente, têm uma rentabilidade que às vezes é a metade desse número, 6%. Quando conseguem 6%, já ficam muito satisfeitas, porque é desafiador conseguir esse percentual como rentabilidade líquida. Mas, em outros casos, o objetivo realmente é atingir 12%. Já nesse momento de crise, em quanto tempo o prazo de amortização das empresas aumentou? Em alguns casos, incrivelmente, aumentou em 8 anos. Nossa! Em 8 anos. A empresa agora precisa mais 8 anos para quitar essas dívidas. Ou seja, o prazo foi muito dilatado, porque muito menos faturamento, muito menos resultado, consequentemente, teve que haver repactuações. E as repactuações aumentaram, em alguns casos, em 8 anos, o prazo de amortização. É tempo, hein? Professor Joel, para a gente finalizar o tema, quem paga a dívida, o faturamento ou o lucro? Qual é a mensagem que você deixaria para os empresários de Londrina e região? A mensagem é clara, o lucro não é tudo, mas é o que realmente importa. Então, se é assim, vamos focar no lucro, no resultado da companhia, porque é justamente esse resultado, o lucro líquido, que vai nos tirar do endividamento e nos levar para uma posição mais confortável. Já voltamos com Militão e Militão. Depois do sucesso do Golden Park 2, não perca neste final de semana o lançamento do Boulevard Praça Residencial. O único loteamento aberto com praça, futebol society, academia ao ar livre, playground e a 5 minutos do centro. Boulevard Praça Residencial. Loteamento aberto com terrenos residenciais e comerciais a partir de 250 metros em condições facilitadas. Plantão todos os dias no local, Avenida das Laranjeiras, 3000. Mais um empreendimento, Teixeira Osman. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Há 15 anos atuando no mercado,
a banda Showbiz é uma das bandas mais conhecidas e requisitadas do Paraná para brilhantar formaturas, casamentos, bailes temáticos, aniversários, confraternizações e festas em geral. Possui estrutura completa e de última geração. Entre em contato www.bandashowbiz.com.br. A importância de se dar valor à vida. É assim que a Londre Life, empresa administrada por pessoas com experiência na área hospitalar, olham para quem deu muito de si por você. Por isso, buscamos com nossa equipe multiprofissional e especializada atender nossos pacientes com o conforto e tranquilidade em um contexto totalmente familiar. Conte com nossos principais valores: carinho, atenção e confiança. Olha, o Open de tênis de Biporã, nesse final de semana, ele foi cancelado por causa da previsão de chuva, e realmente no sábado choveu, na sexta-feira choveu aqui na região, né? É uma promoção da Teixeira Osman, lá no Royal Boulevard Residência Resort, que é o condomínio que a Teixeira Osman fez em Biporã, por sinal muito bonito o condomínio, mas, inclusive, vai ter festival gastronômico, de food truck e tal. Vai ser remarcado, viu? Vocês aí de Biporã, você que gosta de tênis, já que vinha para Londrina o Alexandre Costa para dar a clínica de tênis, vai ser um grande evento. Não tenham dúvidas que a Teixeira vai marcar uma nova data e nós vamos divulgar aqui e vai ser muito bacana. Olha, amanhã é dia de você ir na Hashimitsu. O Hashimitsu é a melhor doceria do Paraná. Agora em 5 endereços em Londrina. Loja principal no Jardim Bela Suíça, na Avenida JK, no Aeroporto de Londrina, na Galeria Alameda Jardino, na Gleba Palhano, e no Hospital do Coração, Unidade Bela Suíça. E aproveite para almoçar ou jantar no Gin Gin. Gin Gin, o momento mais gostoso do dia. Gin Gin, pode ser a sua hora do almoço. Gin Gin, sozinho ou com a família. Gin Gin, na Gin Gin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Gin Gin, vem agora. Gin Gin, então avisa logo a galera. Gin Gin, sabor aqui não tem fim. Gin Gin, cardápio recheado te espera. Gin Gin, que delícia é comer na Gin Gin. Gin Gin, uau. Seu momento de sabor. E agora quem está conosco é o comentarista do programa, o economista Almir Roquembar. Como vai, Almir? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Boa noite a todos. É um prazer estar de volta para novos comentários. Almir, vou mostrar um pouco a Veja aqui, e daí depois o Adilson vai cobrir aqui, mostrando o Eduardo Cunha. Um tema que nós vamos abordar hoje aqui no programa é o processo de destruição das lideranças políticas brasileiras. Diz pra gente sobre esse tema, o que está acontecendo? Está acontecendo muita coisa, né? Muita coisa ruim. Porque até esse título da Veja, o Teorema da Agonia, ele é muito próprio para bem definir essa questão da autofagia das lideranças políticas no Brasil. Não dá nem para aplicar aqui a teoria de Bhaskara, né? Que é x é igual a menos b, mais ou menos raiz de b2 sobre menos 4ac sobre 2a. Não dá para você aplicar porque isso aí é uma outra confusão. Certo. E que envolve aí sentimentos, vaidades, muito mais vaidades do que sentimentos, né? E aí um processo de inveja, né? Que paira e que domina o Congresso Nacional. Então eu vejo que essa agonia, essa autofagia do processo político tem um processo de destruição do presidente da Câmara, da presidente da República e do ex-presidente Lula, né? Eduardo Cunha, Dilma e o Lula estão num processo de destruição. Bom, essa destruição política, evidentemente, aponta numa nova direção, porque o processo exige que se construa uma nova liderança. Certo. É um processo dinâmico, né? Isso é da dinâmica política. E o que dá para ver, para prever, e o que vem por aí, é a Marina Silva. Eu acho que ela vai conseguir capitalizar esse prestígio todo, vai ter que fazer um enfrentamento com Aécio, e são as duas lideranças que eu vejo nesse momento que vão disputar a presidência da República. Acho que a Marina tem uma condição melhor que o Aécio de capitalizar esses
esse prestígio, esse desprestígio, ela vai se converter em voto e em prestígio para a Marina, né? A Marina Silva, inclusive, pela origem, né, vamos dizer assim, pobre dela, tal, ela tem maior identidade, especialmente com esse povo do Norte e Nordeste, né, que inclusive foi onde a Dilma, agora nessa eleição, conseguiu ganhar a eleição, né? E o que a gente percebe no pleito, né, inclusive a exemplo do que está ocorrendo hoje na Argentina, quando você olha para o resultado da urna, nós temos aí, como você dizia há pouco, nós temos aí uma rivalização, né, entre o pobre desesperado e o rico oportunista, né? O pleito eleitoral, ele mais ou menos acontece nisso aí, né? Com relação aos pobres, ele vai votando como uma manada, né? Ele vota por isso, tanto que o Brasil construiu um grande curral eleitoral a partir do Bolsa Família, né? Quando verdade. você vê o mapa da última eleição, você verifica que a grande aceitação da Dilma se deu em cima desses currais eleitorais que foram mantidos pelo Bolsa Família, né? É aquele eleitor que já perdeu a fé, perdeu a esperança, né? Então ele pega na mão de Deus, né? Que ele entende que a candidata, que o governo é o Deus, e vai seguindo aí numa trilha desesperada e tem um voto absolutamente irracional. Nesse cenário com a Marina Silva, vamos supor que a Dilma caçada ou não, vamos supor que não seja caçada daqui 4 anos, né? A Marina Silva ganha as eleições. Aí você vê algum ponto positivo ou o desastre continua? Eu cheguei a ver, por exemplo, o plano econômico que ela apresentou, né? Uma prévia de um plano econômico, se ela Quando foi candidata à presidência da República. Quando foi candidata à presidência da República, né? Eu observei que ali tinha muitos equívocos, entendeu? Porque o que você não pode, em defesa de nada, é agredir o processo de crescimento econômico. E nele eu sentia que tinham algumas agressões em defesa de algumas coisas absolutamente absurdas, né? Então eu vejo que possa vir aí um bom projeto, como possa vir um projeto que aí comprometa ainda mais o crescimento econômico, porque ela vai herdar um país absolutamente falido. Então a grande questão é o seguinte: teria ela condições de arquitetar um projeto econômico, de captar investidores, de retomar o crescimento econômico com esses investimentos? Essa é uma grande interrogação. Eu não sei se ela teria essa competência, não. Se a Dilma não for caçada, você não vê capacidade no governo Dilma de recuperar isso, de reverter esse quadro nesses 3 anos que faltarão para ela? Não dá para enxergar isso, né, Marcelo? Eu acho que não sou só eu. Me parece que todas as pessoas que olham para os significados dos números que estão compondo a economia brasileira, o que está sinalizado é que o desastre continua. Por exemplo, esse plano econômico, esse orçamento que vai para o Congresso, está prevendo aí um superávit primário, né? Todo o pacote, um superávit primário de 0,7% do PIB. Que significa? Isso, 45 bilhões, 50 bilhões de reais, para fazer frente a juros da dívida para o ano que vem, que estão projetados acima de 512 bilhões. R$500 bilhão. Então você deduz aí os 50, sobra 470, 460 bilhões, que é o novo rombo, o rombo do ano que vem. Nossa. E não tem, dentro do governo, nenhum projeto com começo, meio e fim, no sentido de reestabelecer, sobretudo, o vigor financeiro do setor público. Esse é o único caminho para tirar o país da crise. Então, realmente é pensar, vamos dizer, a médio prazo e principalmente a longo prazo, para ver o Brasil saindo desse cenário, né? É uma situação difícil, né, Marcelo? Eu acho que só de médio para longo prazo, né? Porque a primeira grande ação de um governo central seria reestabelecer o Pacto Federativo, defender, sobretudo, o restabelecimento do vigor financeiro dos governos regionais, para depois restabelecer o vigor financeiro do governo federal. Eles estão fazendo tudo ao inverso, né? E essa inversão de valores implica no aumento do sacrifício dos governos regionais, que já não suportam mais tanta obrigação financeira que vem desde a renegociação das dívidas lá em 97, 98, 96, 97, 98, né? Então isso está causando o empobrecimento dos governos estaduais
E, portanto, isso causa também e aumenta a dificuldade e o sacrifício do povo que habita os estados Portanto, brasileiros. as prefeituras e os estados estão bem mais quebrados do que a União, que é o governo federal? Bem mais, né? Eles têm uma dificuldade enorme de sair dessa posição. O governo federal teria alguma condição, né? Se ele faz a securitização dos recebíveis, dos créditos que ele tem via Tesouro Nacional, por aí teríamos uma saída. Os governos estaduais e as prefeituras nem isso têm, eles não têm muita condição, né? Então o que precisamos é construir um pacto federativo para primeiro resolver essa dificuldade financeira vivida pelos governos estaduais. Ora, vamos supor que esse cenário futuro que nós estamos aqui conversando sobre ele, né, por algum motivo ganha a próxima eleição Aécio Neves, né? Ou, se não for, tem gente até que defende a candidatura do atual governador de São Paulo, que não vai ser mais governador, né? Não pode mais se reeleger. Você vê que eles teriam condições de pôr em prática um outro plano de governo? Bom, condições de pôr um outro plano eles teriam. Certo. Agora, eles precisam se libertar desse plano econômico liderado pelo PSDB, que vem desde o governo Fernando Henrique, que foi o começo do desastre do Brasil. Não tenha-se dúvida Você está falando do Plano Real? Eu estou falando da gestão após Plano Real do governo Fernando Henrique, porque Fernando Henrique não fez Plano Real nenhum. Quem fez foi... Itamar Franco. Itamar Franco. A gente não pode se esquecer, né? Ele tentou ser pai de uma criança que não foi ele que fez, né? É verdade. Porque quem fez o Plano Real foi Itamar Franco, e isso não tem como negar. Inclusive o Itamar já disse algumas vezes antes do seu falecimento que ele era o dono desse plano. Certo. E eu tenho que me lembrar também, nós temos que nos lembrar que o Fernando Henrique era ministro da Fazenda e de medo do Plano Real não dar certo, ele se retira. Ele sai do ministério, né? Certo. E entra o Rubem Recupero, não foi? Eu acho que é. O Rubem Recupero que caiu naquela coisa da antena e também pediu para sair. Mas o Plano Real, o sucesso do Plano Real se deve ao Itamar Franco. O desastre do Plano Real 4 anos depois, aí tem que ser debitado na conta do Fernando Henrique, né? E ele foge disso. Mas nós não podemos nos esquecer que ele entregou a preço de banana uma boa parte do patrimônio nacional, né? Entregou. Aliás, coisas estratégicas e fundamentais. Fundamentais, né? E eu acho que nós estamos pagando o custo disso hoje, né? Também estamos pagando um custo bastante elevado, não podemos... Então nós tivemos um azar danado, que é uns 20 anos que não tem ninguém que preste ninguém, na presidência da República. Ninguém. Se você olhar para um projeto estruturante da economia brasileira, o último que se tem é do meu amigo Juscelino Kubitschek. Nossa. É dele. Que fez o enfrentamento com o neoliberalismo, né? Afastou o governo dele daquela coisa do Estado mínimo e fez um governo em cima do Estado necessário, né? Em vias de desenvolvimento e acelerou o crescimento 50 anos em 5. Almir Hockenbaum, muito obrigado, grande abraço. Até a semana que vem. Até a semana que vem, Marcelo. Foi um prazer. Boa noite.